Aí, moçada, belezinha? Tudo certinho? Eu sou o professor TJ, eu faço parte da equipe de professores do ESAG. Moçada, e hoje nós vamos abordar um assunto que, além da prevalência no vestibular, da enorme incidência, do ponto de vista prático, é extremamente interessante, né? Então vamos ver o sistema ABO dos grupos sanguíneos. Por que que alguém é do tipo A, do tipo B, do tipo AB ou do tipo O, né? Tá certo? Olha só, primeira coisa, né? Análise genética. Então, ó, ao contrário da primeira lei de Mendel, da segunda lei, onde nós vimos que um parzinho de genes alelos, né, determinam uma característica, aqui nós vamos ter o quê? 3 genes alelos, uma série de 3 genes. E quais são esses genes? O IA, o IB e o Izinho. Agora, na prática, existe uma relação entre esses 3 genes, né? E essa relação vai se refletir no número de genótipos, né? Nos parzinhos de genes que vão determinar o quê? Os tipos sanguíneos, correto, tá? Então, essa é a vantagem evolutiva de você não ter apenas 2 genes, e sim 3 genes, tá certo? Olha só, então nós temos aqui uma relação. Entre o IA e entre o IB, não existe relação de dominância. Porém, os dois dominam o Izinho, e isso se reflete no número de genótipos. Por que isso é importante, moçada? Porque isso aqui é o quê? Uma característica evolutiva. Se você tem 3 genes combinados 2 a 2, na verdade, na prática, você vai ter, olha só, 6 genótipos diferentes. Correto, tá? Essa é a vantagem evolutiva. Agora, vamos para a análise aqui, ó, genética. Por que você é do tipo A? Porque você nasceu, né? Você, geneticamente, você tem o quê? Você nasceu com uma substância, uma glicoproteína A na membrana da sua hemácia, correto? Se você é do tipo B, é porque você nasceu com essa proteína B na membrana da hemácia. Se você é do tipo AB, é porque você tem as duas proteínas, as duas glicoproteínas, a A e a B. Agora, olha o interessante. Se você não tem nenhuma proteína na membrana da hemácia, convencionou-se chamar tipo O, gente, mas na verdade é tipo 0, né? Tá? Por que tipo 0? Porque a característica é a ausência dessas glicoproteínas. Convencionou-se chamar tipo O. Legal, tudo bem? Tá? Então essa é a característica. Agora, bioquimicamente, nós chamamos essas proteínas, essas glicoproteínas de aglutinogênios, correto? Tá? Então veja bem essa tabelinha aqui que é muito importante para a gente entender como funciona na prática. Primeira coisa então, olha só, a identidade do grupo sanguíneo, né? O fenótipo, não esquece, né? Olha só, os tipos sanguíneos devem ser o quê? A essas glicoproteínas. Então se você tem se você é do tipo A, você tem a proteína A na hemácia. Tá certo? Agora, olha só, se você tem a proteína A, no seu plasma sanguíneo, você naturalmente, você já nasce com uma defesa contra a presença de alguma substância estranha, tá certo? Então, olha só, se você é do tipo A, você tem a proteína A na hemácia. Então, no plasma, você vai ter uma proteção natural. E essa proteção natural contra algo estranho, né? Se você só tem proteína A e B, então você tem que ter o quê? Anti-B. É uma proteção. Beleza? Tá bom? Agora, olha só. Se você é do tipo B, claro, você tem a proteína B, identidade, né? Tá? Se você é do tipo B, no seu plasma, você vai ter o quê? Uma proteção natural. Então, você vai ter o quê? Anti-A, que é diferente, né? Tá? Agora, moçada, se você é do tipo AB, você tem o quê? As duas glicoproteínas na hemácia. Ou, moçada, se você tem as duas, você não pode ter nada no seu plasma, né, tá? Que vai fazer o quê? Que vai agir contra essas duas proteínas. Então, ó, ausência de aglutininas, tá certo? Ok? Nem anti-A, nem anti-B. Agora, olha só, quem é do tipo O? Característica ausência de glicoproteínas, de aglutinogênio. Se você não tem nada na sua hemácia, então você vai ter o quê? No plasma você vai ter tanto anti-A quanto anti-B, correto? Agora, moçadinha, quimicamente, olha só, na prática, olha o que acontece. O aglutinogênio da hemácia, ele age como antígeno. E a chamada aglutinina do plasma age como anticorpo. Moçada, em situação natural, o que é um antígeno, o que é um anticorpo? Então não esquece, o antígeno é o quê? Uma substância invasora. Então, por exemplo, uma bactéria é um antígeno. Aí o que acontece? Você ativa o teu sistema imunológico para brigar contra aquele invasor.
Então você vai produzir um anticorpo. Só que é o quê? Reação entre proteínas, né? Reação entre proteínas, tá certo? Então o fundamento é o mesmo, beleza? Só que aqui não é uma reação antígeno-anticorpo induzida. Você já nasce com essa característica. Legal, tá? Tudo bem? E aqui os genótipos. Pô, se o IA domina o Izinho, então se é um parzinho de genes, quem é do tipo A pode ser IA-IA ou IA-Izinho, beleza? Mesma coisa para o B. Se você é do tipo B, o IB domina o Izinho. Então, para formar parzinho, pode ser homozigoto, IB-IB ou IB-Izinho, beleza? Agora, olha só um detalhe. Quem é AB tem tanto a proteína A quanto a proteína B, então só existe uma possibilidade de genótipo, moçada, tá? Tem que ser obrigatoriamente IA e B, correto? Agora, olha só, o tipo O, a ausência de aglutinogênios, não tem nenhuma proteína na hemácia, então a ausência de aglutinogênio não tem nem A nem B, gente. Então, claro, genótipo Izinho, Izinho, correto, tá? Veja a coerência da coisa. Ok, moçada? Tudo bem? Agora, o mais importante para a gente fechar, como é que isso é aplicado na prática? Então, ó, esqueminha das transfusões sanguíneas, fundamental para os vestibulares. E olha que facinho que é, né, tá? Então vamos lá, acompanha comigo. Olha só. Gente, a montagem do esquema das transfusões é assim. Então o sangue vai de quem doa para quem recebe. Então vai do chamado doador universal para o receptor universal. Por que a gente coloca entre aspas, hein? Porque, na verdade, moçada, o ideal é cada um receber sangue do seu próprio tipo, né? Esse é o ideal. Agora, numa situação de emergência, né? Se o indivíduo chega no hospital e precisa de uma transfusão de emergência, então o O pode fazer o quê? O O pode fornecer sangue para todos os tipos. E por que isso acontece, hein? Vamos dar uma analisada? Olha só, moçada. Aqui, ó. Então vamos analisar o esquema das transfusões em função de quem? Da tabelinha, tá? Olha só. Gente, o O doa para o A. O O doa sangue para o A. E o que acontece? O A tem o que no plasma? O A tem anti-B. Lembra? O A tem anti-B. Agora, gente, o O está doando sangue. Na prática, pessoal, a gente fala que está doando hemácias. Claro que é sangue, né, tá? Tanto hemácias quanto plasma. Mas a gente fala na prática, o O está doando hemácias. Então, olha só, se o O está doando hemácias, ele não tem nenhuma proteína na hemácia. Então, se esse A tem anti-B no plasma, esse anti-B não vai fazer absolutamente nada contra a hemácia do O. Vocês entenderam? Tá? Por quê? Porque o O não tem nem A nem B. Beleza? Ok? Por isso que ele pode doar para o A. Mesmo raciocínio para o B. Olha só, o O doa para o B. O B tem no plasma anti-A. Só que esse anti-A não vai fazer nada contra as hemácias do O. Porque o O, ausência de aglutinogênios, de proteínas. Entenderam? Se o O vai doar para o AB, pô, a situação é mais confortável ainda, né? Porque olha só, o O não tem nem A, nem B na hemácia. Tá certo? E o AB, moçada, não tem nem anti-A, nem anti-B. Olha só, o AB não tem nem anti-A, nem anti-B. Então aqui, ó, uma situação ainda mais confortável. Tranquilo? Tá? E o AB é o receptor universal. Seguindo o quê? O raciocínio contrário. Então o AB recebe de O. Recebe de O o quê? As hemácias, ok? Então olha só, o AB... Aqui, ó, não tem nada no plasma, então não faz nada com quem? Com as hemácias do O, correto? Beleza? O AB recebe sangue do A, tá? O A tem o quê? Anti-B, mas a quantidade de anti-B que vem para cá é muito pequenininha, beleza? Então não vai acontecer nada, por quê? Porque esse anti-B ele vai ser diluído no grande volume sanguíneo de quem está recebendo. Então não existe problema em compatibilidade, tá? O B é a mesma situação, o B doa para o AB, tá? Olha só, o AB não tem nada no plasma, o B tem um pouquinho de anti-A. Por que não faz efeito? Exatamente porque esse anti-A também vai ser diluído no grande volume sanguíneo de quem? De quem está recebendo do AB. Correto, moçada? Então, na prática, moçada, a situação é a seguinte.
Acidentes em transfusões sanguíneas ocorrem pelo seguinte: incompatibilidade das hemácias de quem doa com o plasma de quem recebe. Hemácias do doador com plasma do receptor. Então, olha só, se a pessoa, veja bem, o A doando para o B, olha o A doando para o B, isso aqui é totalmente incompatível. Por quê? O A tem anti-B. Se o A doa para o B, aqui, o B doando para o A, por exemplo, o A tem anti-B. Se o B doa para o A, o anti-B do A vai fazer o quê? Vai atacar as hemácias do B. Está no plasma, né? O anti-B está no plasma. Então faz o quê? Ataca as hemácias do B, ou seja, aglutina as hemácias do B. Tá certo? Então esse anti-B aqui, esse anti-B vai aglutinar as hemácias do B, gente, na corrente sanguínea de quem? De quem, recebeu. Beleza, tá? Então, veja bem, moçada, quando ocorre a aglutinação, você vai ter o quê? Você vai formar grumos, você vai formar coágulos de hemácias que podem obstruir vasos sanguíneos. E dependendo do vaso sanguíneo onde essa situação acontece, ela pode ser fatal. Legal, pessoal, tá? Então, olha só, é fundamental você entender essa situação aqui. Por que que o O pode doar para todos, né? E por que que o AB pode receber de todos. Correto, moçada? Olha, aproveite que nós estamos falando do sistema ABO, veja o nosso outro vídeo do sistema RH, porque são o quê? São duas características distintas e o sistema RH, ele faz o quê? Ele complementa esse assunto, ok? Tá? Grande abraço, até a próxima.